Então eu tenho um espírito puro que ele vê e compreende Deus. Ele me diz há um Deus e ele me explica as leis de Deus, a vontade de Deus, ele me explica. Eu diretamente não tenho essa capacidade. Mas por que que isso no espiritismo faz sentido? Porque, lembra, para o espiritismo isso faz sentido porque há uma lei de progresso que todos vão poder, pelo esforço e trabalho próprio, conquistar essa capacidade. Então, uma vez que eu chego no estado do espírito puro, eu vou ter sempre a visão e a compreensão íntima de Deus para toda a eternidade. Então, é um período curto do espírito, que é criado simples e ignorante, não tem essa capacidade, mas ele adquire através das reencarnações. Então, não é que alguns espíritos têm e outros não, por simples capricho ou graça de Deus. Não, todos tiveram que alcançar essa capacidade, né? Então, ele mostra uma ideia de progresso, de justiça. Eu vou ler o comentário de Kardec e já passo para o Eric, então. Aí Kardec comenta sobre essa questão 11. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, que é o espírito, né, imperfeito, encarnado, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, isso é típico nosso. Como a gente recém está desenvolvendo a ideia de Deus através da razão, a gente ainda confunde Deus com as nossas características, que é bem o que o ser humano faz. Ele atribui a Deus raiva, maldade, bondade, todas as paixões que a gente sofre, a gente atribuiu ao longo da história a Deus, né? Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento, porque tem que ser o pensamento, né? Porque ainda não pode ser através das faculdades, porque ele não tem, então é só através da lógica, da razão, penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme essa razão. Então, através do uso da razão, ele vai fazendo uma ideia mais justa, embora seja incompleta. Por que é incompleta? Porque ele é um ser incompleto, ele não consegue ter uma visão total ainda de Deus. Mas claro que essa visão limitada e incompleta já vai servir para a gente poder evoluir e construir teoria. A gente vai ver isso. Então, nota que é tudo muito lógico nessa teoria, porque resolve todos os problemas. Se eu não tenho uma lei de reencarnação, de progresso, fica difícil de explicar isso. Por isso que os filósofos tiveram muito problema em explicar o que é Deus, por que a gente não vê Deus, porque eles não tinham toda a ideia do espírito evoluindo, conquistando essas faculdades. Então, essa é uma contribuição muito forte do espiritismo para essa discussão. Passo para o Eric. Exatamente, o ponto importante que ele diz ali é a questão do progresso, né? Os homens vão progredindo, vão compreendendo Deus melhor, né? Então, antigamente se compreendia Deus com as paixões humanas, né? O politeísmo, se a gente for lá estudar na lei de adoração, o politeísmo foi o início, né? Aí depois o monoteísmo, mas ainda um Deus vingativo com as paixões humanas, e só depois, com o tempo, se foi compreendendo melhor o ensino de Jesus sobre Deus de amor e caridade, né? Então, ah, e ainda hoje, né, as pessoas compreendem Deus como um ser vingativo, a doutrina do inferno eterno, né? Então, a compreensão de Deus, ela vai se apurando também, né? E foi se apurando conforme o progresso da humanidade. Então, isso o Espiritismo vai explicar pela reencarnação, né? Os espíritos progredindo, encarnando, vão compreendendo melhor essa ideia de Deus. Exatamente. E a Nery nos lembra aqui, né, que Jesus, o Espírito puro, né? E a Lucimar faz aí, Michel e Eric, quem quiser aí dialogar com ela aí, ó. Vocês querem ler aí? Vocês querem que eu leia?
Então, quando diz ver a Deus, para nós parece ver um ser com forma. Será assim? Tanto se diz que Deus não é, ele está. Bom, mas veja, para não entrar em contradição justamente com essas questões, Kardec vai tratar da visão de Deus lá na Gênese. Ele vai tratar justamente dessa questão. Mas lembra, por isso que a gente tratou antes da questão do sentido serem irredutíveis. Eu não sei o que é essa visão. É que eu tenho que usar uma palavra para explicar que eu tenho um sentido a mais quando me torno espírito puro e eu percebo algo que o imperfeito não percebe. Eu tenho que dizer, veja, eu estou usando aqui perceber, ver, porque eu tenho que dizer alguma coisa para poder explicar. Entende? Então, Kardec vai deixar isso bem claro na Gênesis, ele trata no capítulo 2 da Gênesis, ele desenvolve, tem um texto que se chama A Visão de Deus. Então é claro que essa visão não pode ser como a gente entende visão. Por isso que, de novo, por isso que a gente comentou antes, eu tenho que usar as palavras no limite. Ou seja, há algum tipo de percepção que nós não temos enquanto espírito imperfeito, que o espírito puro tem de Deus. Como é isso? O próprio Kardec vai dizer, e a própria questão está dizendo, nós não temos como saber como é isso. A gente só sabe que há pela lógica, pela razão e pela revelação dos espíritos. Os espíritos estão dizendo para nós que é assim. E eles explicam de uma maneira que não se contradiz, uma maneira racional. Então, essa é o que a gente aceita. Agora, como é, não sabemos. E nem adianta perguntar para os espíritos, né? Senão a gente cai no erro do André Luiz. A gente pergunta algo que não pode ser descrito. Imagina que eu perguntasse para um espírito pseudo-sábio o que é a visão de Deus. Se eu perguntar para São Luís, que é um espírito superior, ou para Kardec, ele vai dizer, olha, não tem como explicar, porque os limites das faculdades... Se eu perguntar para o André Luiz, talvez ele escreva 10 livros dizendo como é que é. Percebe? Esse exemplo é muito bom. O espírito pseudo-sábio inferior, ele fica explicando o que não pode ser explicado. E aquilo que ele está explicando é inútil, porque já foi dada a impossibilidade, não pode ser explicado. E imagina a gente ficar estudando 10 livros de algo inútil. O que é inútil? A gente tem que entender a palavra inútil exatamente no que ela quer dizer, não tem utilidade. Não vejam inútil como algo pejorativo, no sentido de querer xingar o espírito. É no sentido de que tudo aquilo que ele está dizendo é inútil, não tem utilidade. Por quê? Porque já foi dada a impossibilidade de eu descrever como é que é. Se já foi dada a impossibilidade de descrever como é que é, e dito que eu só vou saber quando for espírito puro, se eu tentar explicar enquanto espírito imperfeito, eu estou contradizendo a própria teoria que diz que fala da impossibilidade. Foi exatamente o que o André Luiz fez. Só que o André Luiz, até onde eu me lembro, ele não faz isso sobre Deus. Ele não foi tão ousado, eu não lembro, pelo menos eu não lembro. Mas sobre o mundo espiritual ele foi. Ele também ultrapassou os limites. E as pessoas ficam lendo obras que dão informações que os espíritos já disseram que não pode ser daquela maneira. Por isso que a gente diz que é pegar algo inútil e perder tempo. Então, nota como, quando eu sigo esses parâmetros lógicos, eu não entro em contradição. Foi o que Kardec fez. Olha, há uma visão de Deus. O que é? Como é que é? Não sabemos. A gente só sabe que há algo a mais no espírito puro que a gente não tem. Agora, depois que a gente for espírito puro, daí me pergunta de novo, né, Laura? Aí eu vou saber explicar. Mas, por enquanto, nota que o espiritismo coloca um limite. Ele coloca um limite, ele vai colocar vários outros. Esse é só o primeiro. Lembra lá na introdução que a gente fez lá no início? Que eu disse que a gente ia passar por essas etapas, né? Que eu ia ficar lembrando. Tá aqui, ó. Eles estão colocando limites. Não tem como, só quando se tornar puro e não tiver mais obscurecido. Por enquanto, a gente fica só com ideias limitadas. Só que essas ideias limitadas são extremamente úteis. Porque a gente acha que só porque é limitado, então não serve para nada. Não, elas são muito úteis. A gente vai ver que com essa